Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. O nosso irmão Diego vai estar trazendo uma palavra inicial para nós começar o nosso curso, né? Amém. Os irmãos puderem ficar de pé perante a palavra do Senhor, né? Deixa uma palavra lá em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, e o versículo de número 2. Amém? A palavra não diz: eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes a circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixe circuncidar e que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, e vos que procurais a justificais na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem, que vos impediu de continuar a obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Amém? Aqui nós vemos Paulo, né, despertando a igreja, né, a carta para Gálatas, né, falando da circuncisação, né, que foi lá em Gênesis, através quando Deus chamou de Abraão, onde teve a primeira. E aqui Paulo desperta para não viver conforme a lei, mas sim da fé, né, em Jesus Cristo, né, pelo Espírito Santo, pela morte de Cristo. Viver como nós temos o costume de dizer, as boas novas que Jesus deixou para nós, né, usando a nossa fé em Cristo. E é a palavra que eu deixo para os irmãos nesta noite. Amém? Amém. Vamos fazer uma pequena oração, né? Para Deus nos abençoar. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando, nos dando vitória neste momento de estudo. O Senhor continue nos abençoando, que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos irmãos, nós hoje nós vamos falar sobre a martiologia, doutrina do pecado. Nós havíamos falado sobre... Qual página? Está na página 68. Doutrina do pecado. Hoje nós vamos falar sobre a origem do mal, dados bíblicos a respeito da origem do pecado. Eu creio que os irmãos devem ter lido a sua apostila em casa, né? Nós temos falado esses dias sobre o significado teológico da criação do homem. Falamos sobre a aliança entre Deus e o homem. Falamos sobre a origem da alma. E hoje nós vamos falar sobre a origem do mal. Doutrina do pecado, a origem do mal. O problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. É um problema que se impõe naturalmente à atenção do homem, visto que o poder do mal é forte e universal. É uma doença sempre presente na vida em todas as manifestações desta. É a matéria de experiência diária na vida de todos os homens. Como podemos então explicar o relacionamento entre Deus e o mal? O que é que nós entendemos aqui? Olha, o problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas da filosofia e da teologia. Nós sabemos que o próprio Deus, quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele olha para o seu trono e fala: olha,
Eles agora se tornaram um de nós, conhecedor do bem e do mal. E por causa do pecado, Deus então tirou o casal de lá. Venha nós entender na interpretação que se Deus não tirasse de lá e eles comessem o fruto da vida, eles viveriam no pecado eternamente. Então, no processo de Deus, não poderia viver no pecado eternamente. Quando se fala conhecendo o bem e o mal, quer dizer, entende Deus que o mal, por causa do pecado, ia proceder mais na vida humana, não é? Nós sabemos que a própria Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. O mundo, por causa do mundo agir no maligno, cheio do maligno, como seria então o homem viver eternamente no pecado? Né? Seria um mal terrível, né? Seria uma procedência do mal terrível. Então aqui o problema do mal que há no mundo sempre foi considerado um dos mais profundos problemas de filosofia. É um problema que se impõe naturalmente à atenção do homem, visto que o poder do mal é forte e universal. O poder do mal, ele é forte e universal. Quer dizer, é um poder que ele só é combatido através da pessoa do nosso amado Salvador Jesus Cristo, né? Não tem um outro meio de combater o mal a não ser com o poder de Deus. Não tem como. Combater o mal é somente com a presença da transformação de Deus na nossa vida. Alguns afirmam o mal e negam a realidade de Deus, ateísmo. Outros afirmam que Deus e negam a realidade do mal. Outros, no entanto, procuram afirmar que em posição eterna com outro dualismo, já o ateísmo explica o relacionamento entre Deus e o mal, com um Deus infinitamente bom e poderoso que permitiu o mal para produzir o bem maior. Ou seja, esse mundo livre é a melhor maneira de produzir o melhor mundo. Deus não é o autor do mal, ele livremente criou o mundo, não porque precisava fazê-lo, mas sim porque desejava criar. Deus criou criaturas semelhantes a ele, mesmo que poderiam amá-lo livremente. No entanto, essas criaturas poderiam também odiá-lo. Ele deseja que todos os homens o amem, mas não forçará nenhum deles a amá-lo contra a sua vontade. Nós vemos aqui, olha, Deus, ele não é o autor do mal, mas ele conhece o mal. Ele conhece o bem e o mal. Por conta a palavra dele foi assim: eles agora serão como nós, conhecedor do bem e do mal. Por que Deus falou? Por que Deus não é o autor do mal? Porque o ator da maldade se chama Satanás, não é? Por que ele fala assim? Agora ele ficou como de nós, conhecedor do bem e do mal. Nós sabemos que antes da outrora nós somos conhecedores de que o diabo foi expulso do céu, não é? O diabo, ele foi expulso do céu. Então Deus, ele sabia que existiria a maldade, existiria o mal. Por isso ele fala, quando o casal pega lá: agora eles serão como nós, conhecedor do bem e do mal. Não é que por causa de nós sermos conhecedor do bem e do mal, Deus, ele não é o autor do mal, né? Ele não fabricou o mal. A gente vê muitas pessoas dizendo assim: ah, mas quando o casal pecou, Deus já sabia que ia pecar. Ah, Deus, ele fez o mal, ele já sabia do mal. É claro que ele sabia do mal, mas ele não é o autor do mal, ele não construiu a maldade, não é? Deu para dar todo mundo entender? Deus não é o autor do mal. Ele livremente criou o mundo, não porque precisava fazer, mas sim porque desejava criar.
Deus ele não tinha necessidade de fazer o mundo, mas ele desejou, né? Ele criou o mundo não porque precisava fazê-lo, mas sim porque desejava criar. Deus queria criar algo. Deus criou criaturas semelhantes a ele, mesmo que poderia amá-lo livremente. No entanto, essas criaturas poderiam também odiá-lo. Ele desejava que todos os homens o amem, mas não forçará nenhum deles a amá-lo contra a sua vontade. Portanto, Deus, quando ele fez a criação, a criação poderia amar ou poderia não amar a Deus. Por quê? Dá-nos a entender que Deus, ele tinha alguém do mal que estava também no mundo, que se chama o quê? O inimigo das nossas almas. Deus, quando ele faz a criatura, ele faz para o adorar, para amá-lo. Mas Deus entendeu também que eles poderiam voltar a ser também do mal, como aconteceu, né? Na desobediência, eles pecaram e se tornaram conhecedor do bem e do mal. Deus persuadirá os homens a amá-lo tanto quanto for possível. Ele otorgará àqueles que não querem amá-lo a escolha livre deles eternamente, ou seja, o inferno. Finalmente, o amor de Deus é engrandecido quando retribuímos seu amor. Vendo? O amor de Deus é engrandecido quando nós retribuímos o seu amor. Se você for ver de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus fazendo que o homem voltasse ao arrependimento. Deus, você vai ver de Gênesis até Apocalipse, Deus implantando a aliança dele para com o homem. No final, Deus terá compartilhado seu amor com todos os homens. Ele terá salvo tanto quanto podia salvar, sem violar o livre-arbítrio dos homens. A devoção de um ser vivo e de um nível mais elevado a outorga de liberdade, de escolha ao homem. Envolve a responsabilidade. Na paciência de Deus envolve certeza de pecar, com todas as suas horríveis consequências. Todavia parece que esta liberdade foi um pré-requisito para um conhecimento profundo de Deus. A devoção de um ser livre e racional é de um nível mais elevado e mais bela do que a de um animal. Muito embora o amor entre os seres humanos e os animais possam ser notados, entretanto, essa liberdade humana envolve a responsabilidade de crueldade, imoralidade, ódio e guerra. Todavia, apesar de todas essas coisas, nenhum homem convertido desejaria mudar sua situação para de um animal ou de uma máquina. Está vendo? O homem convertido, ele não muda a sua situação para um animal ou para uma máquina. Então é preciso que nós se convertemos das nossas transgressões, das nossas maldades, não é? E se convertemos a Deus. Pode fazer uma pergunta? Pode. Sobre o livre-arbítrio do homem. Você acha que o homem tem livre-arbítrio? Tem. Ele é livre para as suas escolhas? Livre para todas as coisas. E em questão de uma pessoa que é cristã, ele tem livre-arbítrio? Você pode beber, você pode fumar, você pode fazer o que você quiser. É seu livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio. Porém, Deus não é obrigado a aceitar no céu. Paulo, uma vez chegaram para Paulo falou assim: olha, tudo posso e nem tudo me convém. Então você tem o direito. Eu estava explicando aqui alguns dias atrás. Você tem o Espírito, o sopro de Deus. Quando Deus fez o homem, soprou o seu Espírito sobre o homem. Quando você morrer, o Espírito volta para Deus, mas a sua alma, você tem dois caminhos para ela. Ou você pode
a sua alma ir para o céu ou pode ir para o inferno. A alma é sua, o espírito é de Deus. Nós falamos aqui semana passada sobre corpo, alma e espírito. Então você é livre-arbítrio, você pode fazer o que você quiser, mas porém Deus não é obrigado a te aceitar lá no céu. Entendeu? Respondi a sua pergunta? Respondeu, só que eu falo assim em questão de o que eu aprendi quando a gente é cristão, que vive a base da palavra, se torna um pouco assim, meio tempo você tem um livre-arbítrio, porque você é dependente do Senhor e a sua decisão é conforme a vontade do Senhor. Então se torna tanto livre-arbítrio em questão de escolha. É um pouco assim, meio termo, porque a sua vida aqui na terra será direcionada através daquilo que Deus quer, porque sua dependência é totalmente de Deus. Quando você quer o que Deus quer na sua vida. Se você não querer o que Deus quer na sua vida, Deus não intermete nas suas escolhas. Tá? Você pode escolher o caminho santo e também pode escolher outro caminho. A gente vai achar muito pregador dizendo que nós pregamos dois caminhos: o caminho estreito que leva à salvação e o caminho largo que leva à perdição. Porém, nós, como pregador ou pastores, nunca podemos proibir o que você vai fazer, mas só proibimos na doutrina que tem na igreja. Se eu estou dirigindo, por exemplo, uma Santa Ceia, por exemplo, eu não posso barrar você tomar a Santa Ceia sem eu saber o que você está fazendo. Se eu souber que Deus viva, você está lá fora pecando, eu sei que você está pecando, eu vou não vou te dar a Santa Ceia não. Mas se eu não sei de nada, você pode chegar a tomar a Santa Ceia, eu não posso impedir. Você está entendendo? Então as coisas de Deus para nós, nós quando aceitamos Jesus, nós somos, Paulo falou assim, somos repreendidos pelo Senhor. Mas quando nós aceitamos a repreensão, se nós não queremos a repreensão, Deus também não obriga. Né? Deus não obriga você a entrar no céu. A salvação é de graça. A Bíblia fala que nós recebemos um amor chamado ágape, que é um amor não merecido. Nós não merecíamos. E Ele tirou o seu Filho, mandou essa terra para morrer no nosso lugar. Foi um amor que nós não merecíamos. Então só é salvo quem quer a salvação. Quem não quiser, você é livre. Quer ser salvo? Vem para Jesus. Não quero não quero ser crente, não quero ser nada, quero ter a minha vida fora lá com o mundo. Deus não vai te impedir, pode ter sua vida lá, mas Deus também não vai ter compromisso com você. Você pode ganhar um tiro lá, pode morrer, você pode Deus você qualquer coisa. Ele até dá o livramento, mas quantas pessoas recebem um livramento, 2 livramentos, 3 livramentos, 4 livramentos, e não está nem aí e acaba morrendo mesmo. Verdade. Não é? Mas quando você escolhe o caminho de Deus, aí você também aceita os compromissos que Deus tem na sua vida. Não se pode considerar Deus como seu autor. Não se pode considerar Deus como o seu autor. O decreto eterno de Deus, evidentemente, deu a certeza da entrada do pecado no mundo. Olha, o decreto eterno de Deus, evidentemente, deu a certeza da entrada do pecado no mundo. Mas não se pode interpretar isso do modo que faça de Deus a causa do pecado, no sentido de ser Ele o seu autor. Está entendendo? Olha, o decreto eterno de Deus, evidentemente, deu a certeza da entrada do pecado no mundo. Mas não se pode interpretar isso do modo que faça de Deus a causa do pecado, no sentido de ser Ele o seu autor responsável. Essa ideia é claramente excluída pela Escritura. Longe de Deus ou praticar a Ele a perversidade, e do Todo-Poderoso ou cometer injustiça. Ele é o Santo Deus. Quer dizer, Deus, Ele não comete injustiça, não é? Se Ele cobra de nós,
É porque tem um projeto que o povo fala aí, que Deus, quando Ele bate, é porque Ele está cuidando dos seus, né? Deus, Ele está cuidando dos seus. Então, o cara falou assim: longe de Deus praticar a perversidade, e do Todo-Poderoso cometer injustiça. Deus, Ele não comete injustiça com ninguém. Ainda que os homens lá falam: mas Deus está cometendo injustiça comigo, eu não merecia isso. Quantas mães de ver, o filho morre lá nas drogas: Deus está cometendo injustiça comigo, eu não merecia isso. Não, Deus, Ele não comete injustiça com ninguém, e não cometerá justiça com ninguém, não é? Nós sabemos que naqueles dias da sua vinda, quem o nome não foi encontrado no livro da vida será lançado fora. Não é justiça de Deus, né? Jesus veio para quê? Para nos salvar. Jesus morreu na cruz para quê? Para comprar a nossa alma, né? Para nos dar o direito de salvação. Então, se nós não queremos ela hoje, naquele dia nós não vamos ter ela para nós. Então não vai ser justiça de Deus. Ele vai fazer aquilo que Ele está avisando hoje, né? Os evangelhos estão avisando hoje. Naquele dia, se o nome não for encontrado escrito no livro da vida, será lançado fora. Então não é uma injustiça de Deus. Ele é o Santo Deus. Ele não pode ser tentado pelo mal. Deus, Ele não é tentado pelo mal. Ele próprio não tenta a ninguém. Então, dizendo o povo aí, né? Deus tentou fazer isso. Deus não tenta ninguém. Entendeu? Deus não tenta ninguém, e Deus não é tentado pelo mal, né? Deus, Ele não é tentado pelo mal. Por isso que nós vamos ficar no princípio que Ele não é o autor do mal. Então Deus não é tentado pelo mal. Quando nós somos provados, Ele está cuidando de nós na provação. Quando criou o homem, criou o bom e a sua imagem, né? Quando criou o homem, criou o bom e a sua imagem. Ele positivamente odeia o pecado. Lembrando nós, irmãos, que nós somos a imagem de Deus na parte espiritual, tá? Nós somos imagem de Deus na parte espiritual. Somos imagem de Deus na parte espiritual. Nós vemos aqui, quando criou o homem, criou o bom e a sua imagem. Ele positivamente odeia o pecado. Deus odeia o pecado. A partir do momento que o homem pecou, ele já não é mais imagem de Deus, né? Tem que falar assim: eu sou imagem de Deus e estou dando pecado, eu sou imagem de Deus e está nas drogas, eu sou imagem de Deus tomando cachaça. Não é. Quando ele fala, quando Ele criou o homem, está aqui escrito: criou o bom e a sua imagem. Ele positivamente odeia o pecado. Você vai encontrar lá em Deuteronômio 25:16 e outros mais versículos aqui, Zacarias, Lucas, né? Em Cristo fez provisão para libertar do pecado do homem. Olha, Ele odeia o pecado, mas em Cristo fez provisão para libertar do pecado o homem. Olha, nós vemos lá na Bíblia que após o homem ter pecado contra Deus, ele se distanciou de Deus. Ele tirou a comunhão que tinha com Deus. Mas através de Jesus Cristo, a nossa comunhão voltou com Deus. Hoje nós temos comunhão com Deus. É que nós aqui afirmamos aqui, Deus, ele não ama o pecado, não é? Ele odeia o pecado, mas em Cristo fez provisão para libertar do pecado do homem. E uma vez o homem sendo liberto do pecado, ele se torna amigo de Deus, não é? Estamos distanciados. Aceitando Jesus, se tornamos amigos de Deus. Amém? Então, para entender? Nós falamos, pastor, que a gente peca, é certo, nós pecamos todo dia, sendo amigo de Deus. Após que nós confessamos esse pecado, nós tornamos a ser perdoados novamente? Torna, porque Cristo hoje, Ele é como um advogado. Cristo é como um advogado. A Bíblia fala que hoje, Ele sendo advogado, naquele dia será juiz. Porque somos ainda ser humano. Paulo falou assim: enquanto nós estivermos nessa carne, nós somos pecadores.
mas temos um justificador em Cristo Jesus, através do seu sangue na cruz do Calvário. Então, enquanto tivermos vida na terra e tivermos chance de pedir perdão pelos nossos pecados, nós somos perdoados. É por isso que muito pregador pega assim: venha hoje, aceita Jesus hoje, porque amanhã não vos pertence, porque o morto não terá condições de salvação. Pouco tempo foi ontem, tinha uma dona lá em casa, aí estava falando para mim: não, mas fulano teve a salvação. O cara matou não sei quanto, mexia com droga, morreu nas drogas, morreu nas drogas. Aí a gente falou: possivelmente a Bíblia fala que não. Possivelmente que não. Muitos que assim, a Bíblia ela nunca falou que quem não vem pelo amor vem pela dor. Não tem isso na Bíblia. Ah, fulano morreu lá, quem não vem pela dor. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que você pode ter oportunidade na última hora. Você pode ter uma oportunidade. Não está na Bíblia, não. Mas você acha que o cara blasfema o ano todo, o tanto de vida todo, blasfema, está lá baleado lá. Eu acho que nem a oportunidade de pedir perdão ele vai ter. Nem vai lembrar de tudo. Você entendeu? Então nós temos que. Nós pecamos todas as horas. Você vai encontrar lá nas primeiras, parece que é a primeira carta de João, lá chegando em Apocalipse, me parece que é a primeira carta, me parece que é ou o capítulo 1, versículo 2, ou é o capítulo 2, versículo 1, João falando assim: filhinhos, não pequeis, não pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado. Então, quando João fala isso, João tira toda a responsabilidade de eu comentar o seu pecado, você comentar o meu pecado. Não tem muito isso na igreja? A gente esconde o pecado da gente e fala do pecado do outro. A gente esconde a fraqueza da gente e aponta a fraqueza do outro. Só que João aqui, você trazendo a palavra para os dias de hoje, para nós, João ele anula isso aí. Ele fala assim: olha, irmãos, não pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado, Cristo Jesus. Qual foi o capítulo que você fala? Eu não sei se é capítulo 1, versículo 2, se é 2, versículo 1. Qual foi o versículo? Ele não falou do versículo. Está muito filhinhos aqui, mas não é o que falou, não. Como é que está aí? Agora, filhinhos, permanecer nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Então desce um outro capítulo, senhor. Filhinhos, já última hora, como ouviste que veio o anticristo, mas não está aqui. Tem muitos filhinhos, mas não. Eu podia ter trazido a minha Bíblia, eu até preguei sobre isso um dia desse. Não vos engane. Temos só dois, já falou. João, primeira João? 1 João. Tem. Capítulo 2, 1. É isso mesmo que eu falei? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. João 2. 1 João 2, versículo 1. E nesse mesmo capítulo aí, você vai encontrar lá assim: se porventura pecares, o sangue de Jesus Cristo perdoa todos os seus pecados. Pastor, então, por exemplo, o senhor falou a pessoa que vive o ano todo aí e tal, morre, chega na hora, pode ser que ela nem lembre de coisa. Mas, por exemplo, a pessoa está no hospital, né? E aquela pessoa está ali, aí fala, não tem jeito mais. Ela chama o senhor como pastor. Eu conheço o pastor de lá, chama ele lá para mim tudo, e ele quer confessar a Deus, ele quer escrever. Todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Mesmo que seja na última hora dele ali. Isso. Porque eu já ouvi dizer que se confessou os seus pecados, você será salvo. Por isso que não cabe nos julgar ninguém. A cara morreu lá, foi para o inferno. A gente não sabe na última hora se ele confessou. Então ele chamando o senhor ali, confessou. O senhor, né, como pastor, né, um anjo de igreja. Depois, ali o senhor faz uma oração, né, coisa, e ele escreve o nome da Bíblia. Aquilo ali pode, né, ele pode guardar o julgamento, né, que vai passar, né, que é o sujeito. Agora não pode. Eu sou crente hoje, vou sair do caminho do Senhor amanhã, vou pecar à vontade, logo que eu estiver ruim, eu confesso meu pecado. Aí é pecado, como é que fala?
estiver metido, né? Eu vou sair da igreja, vou voltar a beber, vou fumar, vou fazer o que eu quero. Não, eu estou adoecendo, vem cá, pastor, ora comigo, que eu confesso meu pecado. Aí é diferente. Mas ao contrário, a Bíblia fala assim: todo aquele que confessar os seus pecados a Jesus será salvo. Entendeu? Não cabe nós mexer na confissão de ninguém. Uma perguntinha. Sim. Em questão de confessar, que a gente está falando, tem a diferença de aceitar Jesus? Porque eles falam assim: aquele que não aceitar Jesus como único salvador da sua vida, ele não será salvo. Quando você aceita, você está confessando, né? Quando você aceita a primeira vez, você está aceitando Ele, você já está confessando. Porque, na verdade, quando você aceita Jesus, você tem que passar por um procedimento de orar, de pedir. Tem pessoas que não sabem nem orar e nem pedir, né? Aí quando você começa a orar, quando você começa a pedir, você começa a confessar. Na verdade, quando você levanta a mão, seus pecados é tudo jogado por terra. Você vai confessar aquilo que você fazia daqueles dias de antes. Entendi. Você entendeu? Eu estou aqui pregando, estou pregando o evangelho, levanta a mão. Quem quer aceitar Jesus? Então você levanta a mão. Eu quero. Tá. Mas antes de você vir a Cristo, se você é um adorador de imagem, um exemplo, né? Você já foi lá no candomblé, você já foi lá no macumbeiro, e já foi em outras religiões e tal. Mas eu estou pregando o evangelho e você recebe a Cristo. Eu quando falo, eu quero. Aí quando você vem, todo pastor, e não se faz isso mais na igreja, todo pastor, quando a pessoa levanta a mão e aceita Jesus, vem cá, fala as mesmas palavras que eu vou falar aqui nesta noite. Aí você faz aquele confessar, ele já está confessando. Eu, Joaquim fulano de tal, estou aceitando a Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu quero que Ele perdoe meus pecados, eu quero que Ele perdoe minhas fraquezas. Eu prometo a partir de hoje andar nos caminhos do Senhor. Aí ele confessando. E aí os seus pecados estão tudo sendo lavados, tudo indo embora. Mas eu fico pensando, coitado, por exemplo, assim, é uma coisa que não deve criticar, né? E falar que nem os católicos mesmo, assim, eu não sei se, por exemplo, se tem a salvação em questão, porque lá não se fala de aceitar Jesus. Aí fala assim: já tem Jesus na minha vida. Aí fica uma coisa muito assim, relativa, né? Paulo fala, lá no livro de João, fala assim: quem crê, não é Marcos, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Lá no Evangelho de João ele fala assim: se não crê, já está condenado. Então é um processo, a salvação é um processo. Por isso não cabe nós julgar ninguém. O cara vai rolar? Eu não sei. Porque há muitos que Deus tem escolhido dentro da mãe. Há muitos. Nós vamos encontrar na Bíblia pessoas que lá pegou carta, lá ia para acabar com os crentes. Paulo foi um. Deus jogou ele na estrada, no caminho de Damasco, jogou ele no chão e ali ele já saiu convertido, ele já saiu transformado. Entendeu? Entendi. É uma coisa bem... O pecado se originou no mundo angélico. Tem um acento aqui, angélico. A Bíblia nos ensina que, na tentativa de investigar a origem do pecado, devemos retornar à queda do homem, na descrição de Gênesis 3, e fixar a atenção em algo que sucedeu no mundo angélico. Deus criou um grande número de anjos, e esses eram todos bons, quando saíram das mãos do seu Criador. Olha bem, Deus criou os anjos. Quando saiu da sua mão, saiu todos os bons. Assim também aconteceu quando ele fez o homem. Nós lemos lá no princípio: Deus fez o homem bom, não é? Bom. Lá em Isaías tem um versículo que diz assim: e eu criei um homem reto, mas eles prevaricaram contra mim. Na alguma tradução dizia: eles pecaram contra mim. Então, na verdade, do jeito que Deus fez anjos, Deus fez os anjos bons, que está escrito aqui, Deus criou um grande número de anjos, e estes eram todos bons, quando saíram das mãos do seu Criador. Então, quando Deus faz o homem, faz a mulher, nós saímos bons.
Agora depois nós pecamos contra Deus. Assim também foi o anjo, né? Olha, quando saiu das suas mãos, era todos bom quando saiu da mão do seu Criador, Gênesis 1:31. Mas ocorreu uma queda no mundo angélico. Nós somos conhecedores disso. Interpretar essa palavra angélico, pastor. Angélico é anjo, né? Angélico. É anjo. Na queda no mundo angélico, quer dizer, no mundo de anjos. Já teve uma queda lá no mundo de anjos. Na qual legiões de anjos se apartaram de Deus. Você vai encontrar lá em Ezequiel 28:15, Ezequiel 23:13. Você vê aqui, olha. Os anjos saíram bom por da mão dele, mas depois uma queda no mundo angélico, no mundo de anjos teve uma queda, na qual legiões de anjos se apartaram de Deus. Olha aí, Deus fez anjos bons, né? Mas teve uma queda lá. A ocasião exata dessa queda não é indicada, mas Jesus fala em João 8:44, Jesus fala do diabo como assassino desde o princípio. Diz João que o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio da formação, o diabo peca. A origem do pecado na raça humana. Com respeito à origem do pecado na história da humanidade, a Bíblia ensina que ele teve início com a transgressão de Adão. Olha, o pecado teve início na transgressão de Adão, no paraíso. E, portanto, um ato perfeitamente voluntário da parte do homem. O tentador veio do mundo dos espíritos com a sugestão de que o homem, colocando-se em posição a Deus, quer dizer, o espírito do diabo entra na serpente e a serpente ela vai na mulher e convence a mulher que se ela pecasse, ela ia tomar a posição de Deus, ela ia ser igual a Deus. Poderia tornar-se semelhante a Deus. Adão se rendeu à tentação e cometeu o primeiro pecado, comendo do fruto proibido. Esse pecado trouxe consigo corrupção permanente, corrupção que dada a solidariedade da raça humana, teria feito não somente sobre Adão, mas também sobre todos os seus descendentes. Vou parar aqui para me falar com os irmãos o seguinte: irmão, não se esqueça que tem muitos por aí que diz que o homem teria que pecar para povoar a terra. Não tem nada disso não, tá? Você vai ver lá no princípio, quando Deus, antes do homem pecar, ele fala: crescer e multiplicar e encher a terra, tá? Tem muitos por aí que falam, que eu já vi até pregador pequenininho, né? Que às vezes não tem estudo nenhum, bate a mão, pega pastor, sou pregador, vou pregar sobre isso. Não, a queda do homem teve que acontecer mesmo, senão a terra não era povoada. Não, Deus queria um povo santo. Deus queria um povo de acordo com o seu procedimento, mas o homem pecou contra ele. Não é? Nós temos que entender isso. Eu tenho uma dúvida, e isso aqui também eu já ouvi. E a gente conversou isso na aula do credo, né? Cada um interpreta, a gente tem que tomar cuidado. Sim. A Bíblia fala que a serpente ela foi até a mulher, né? E a Bíblia também fala que a serpente era criatura de Deus. Era criatura de Deus e ela era esperta. Sim. Certo? Mas ela se torna esperta quando o Satanás toma ela. Olha, segundo a história, a serpente era uma criatura linda. Entendeu? Eu acredito que antes não, porque quando Deus dá a sentença do homem por causa do pecado, ele dá a sentença para os três. Sim. Né? Os três, ele fala como: agora comerá do suor do seu rosto.
Você, serpente, vai rastejar durante o seu tempo de vida comendo barro. Você, mulher, em dores terá filho, o homem vai te dominar. E quando o casal está saindo, eu falo, mas da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então eu acredito que todos eram bons. Todos eram bons. Ele não fala que a serpente era mal, senão ele precisava de colher, dar uma correção. Ele deu uma correção para os três: para a serpente, para o homem e para a mulher. Entendeu? Então foi Satanás que achou o meio de entrar na serpente. Sempre vai ter um. Né? Eu sempre, quando eu estou dando palestra para casal, eu falo muito sobre isso. Assim, olha, o pecado pega a gente na hora que a gente está sozinho. Está entendendo? O pecado pega a gente na hora que a gente está sozinho. Eu vou citar um homem chamado Davi. O dia que ele ficou no palácio, que ele não desceu, ele viu a mulher tomando banho e pecou. A mulher saiu para passear no jardim. Passear no jardim sozinha. O espírito do diabo entrou na serpente e a serpente conversou com a mulher sozinha. A gente tem que ter muito cuidado, a gente só peca na hora que a gente está sozinho. Se você tiver com a sua companheira, você vai no seu carro, aí meu filho, você pode ver mulher de tudo quanto é jeito na rua, com o perdão da palavra, na aula. Você não é tentado de jeito nenhum. Se você também, mulher, estiver sozinha com o seu marido do carro, você não é tentado de jeito nenhum. Porque do jeito que estamos atentados, as mulheres também é atentado. É verdade. Se tem as mulheres bonitas, tem os homens bonitos também. Você está entendendo? Então é isso. O pecado só pega a gente quando a gente está sozinho. Por isso. Mente vazia, assim, não é Bíblia, mente vazia, oficina do diabo. Oficina do diabo, justamente. Porque o que acontece? Por isso que a Bíblia fala: vigiai constantemente para não cair. Entendendo? Respondi a sua pergunta? Não. Tem mais alguma pergunta sobre isso aí? Ou posso continuar? Nossa hora aqui é tão pequenininha. Começa às 7 horas, aí fica esperando o pessoal chegar e atrás. Não espera chegar mais não. Como resultado da queda, o pai da raça só pode transmitir uma natureza depravada aos posteiros dessa fonte. Dessa fonte não santa, o pecado flui numa corrente impura, passando para todas as gerações de homens, corrompendo tudo e todos com que entra em contato. Exatamente esse estado de coisas que torna tão pertinente a pergunta de Jó: quem da imundícia poderá tirar a causa pura? Quem da imundícia pode tirar a causa pura? Aí já tem a resposta aqui: ninguém. Né? Da imundícia ninguém consegue tirar causa pura. Adão pecou não somente como pai da raça humana, mas também como chefe representativo de todos os seus descendentes. E, portanto, a culpa do seu pecado é posta na conta deles. A culpa do seu pecado não é a culpa do nosso pecado, não é por culpa de Adão, que o Adão pecou não somente como pai da raça humana, mas também como chefe representativo de todos os seus descendentes. E, portanto, a culpa do seu pecado é posta na conta deles, pelo que todos são possíveis de punição e morte. E, primeiramente, nesse sentido que o pecado de Adão é o pecado de todos. Me faz lembrar uma vez um missionário pregando que um camarada foi trabalhar para um patrão rico, só porque o povo só culpa Adão, né? O meu pecado veio por causa de Adão. Não, todos nós pecamos sem culpar a ninguém, né? O pecado foi lançado. O historiador ele conta o caso que
O rapaz estava trabalhando e xingando. Eu estou aqui sofrendo com o Padre Adão. Eu estou aqui nesse sol quente com o Padre Adão. E o chefe dele começou a olhar para ele. Aí chamou ele, manda chamar aquele camarada cá. Eu estou vendo você trabalhando lá no sol quente. Na verdade você está cansado. O padre sai falando com o padre, você está se não fosse Adão pecado, eu estava numa boa. Então tá bom, vem cá. A partir de hoje você não vai trabalhar mais. Eu vou te dar uma casa com todo o conforto. Vou te dar dinheiro. Precisou de roupa você vai ter. Precisou de carro você vai ter. Vou te dar de tudo. Aí mandou mobiliar a casa, colocou ele dentro. Mas nessa casa, o cara veio com a caixa. E pôs a caixa lá, foi lá na mesa e colocou a caixa. Tudo que você precisar hoje, você vai ter. Você vai ter casa, você vai ter dinheiro, você vai ter conforto, vai ter tudo. Mas o dia que você mexer nessa caixa aqui, vai acabar todos o seu prêmio. Tudo que você tem vai acabar. E aí foi passando. Esse rapaz morou 1 ano, morou 2 anos, morou 3 anos, mas ele passava perto da caixa e falava: o que tem nessa caixa? A caixa muito montadinha, tudo bonitinho, o que tem? Aí depois que passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele vai abrir, vou abrir essa caixa, o patrão está aqui, vou ver o que tem de importante nessa caixa. Aí ele abriu a caixa, mas na hora que ele foi montar, ele não conseguiu mais. E aí, de vez em quando, aquele patrão vinha olhar aquela caixa. Aí, quando ele olhou a caixa, não teve como ele montar como ele era mais. Aí o patrão falou: a partir de hoje, acabou toda a sua monotonia. Você vai voltar a trabalhar no sol de novo, porque você mexeu aqui. Assim aconteceu com o casal no Jardim do Éden. Deus falou: de tudo pode comer. É para vocês, tudo isso é para vocês. Mas o dia que tocar naquela árvore, no meio do jardim, certamente vocês vão morrer. Então, o pecado, às vezes, ele vem até a nós, por causa dos nossos olhos, da nossa cobiça. É isso que faz nos pecar contra Deus. Foi o que tirou o casal do Jardim do Éden. Eles estavam bem, mas quando a serpente usada pelo demônio começou a expressar: Deus não falou isso, porque se você comer, você vai ser um conhecedor como ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal como ele. Ele falou: pai, então eu vou comer. Não é? Aí comeram e pecaram contra Deus. Então o pecado, nós não temos que culpar ninguém pelos nossos pecados. Às vezes o culpado é nosso pecado, são nós mesmos. E nesse início eles já tinham um livre-arbítrio? Eu não sei te informar isso não. Não tinha, né? Porque Deus falou que não poderia comer do jardim do Éden, né? Da fruta que estava no jardim, né? Então há sempre um limite para a nossa vida. Você quer ser santo, tem um limite. Se não quer ser, aí já é de você. A salvação ela é gratuitamente para quem quer a salvação. Você não é obrigado a querer a salvação. Você não é obrigado a querer ser salvo. Não é? Paulo diz assim: uma vez nós temos que morrer para Cristo. Não é? Deixar o mundo e morrer para Cristo. E uma vez morrendo para Cristo, tá como a irmã falou, né? Nós temos que nos resguardar na santa, gloriosa palavra de Deus. Rapidinho uma pergunta. Como pastor, o senhor tem paciência com as almas em questão daqueles que não querem, que tem que ter uma perseverança? Olha, tem que ter paciência, né? O pastor, ele tem que ter paciência com as almas, a não ser quando Deus não quer. Porque Paulo tem uma parte lá que Paulo ele entrega um obreiro inteiro para o diabo. Paulo te entrega hoje para o diabo. Só que lá na frente, depois, lá numas cartas lá na frente, Paulo fala assim: a gente tem que ter temperança com as almas. Eu vejo que Paulo, ele arrependeu porque lançou um obreiro dele para o diabo, e o cara caiu na mão do diabo.
Eu não sei se falar o nome, eu sabia teu nome, eu não bato Então, o pastor também tem o poder de amaldiçoar? Todos nós temos poder de amaldiçoar. Todos nós. Você tem poder para abençoar e tem poder para O amaldiçoar. Tiago fala que a nossa boca ela produz bênção e maldição. É, por isso que Paulo amaldiçoou o cara, não, só o cara não tem. Que massa, que poder. Só que tem uma coisa, você vai amaldiçoar uma pessoa, depois a coisa vem em dobro para o seu lado. Isso é muito profundo. Olha, gente. Mas seu pastor, tipo assim, a pessoa vai amaldiçoar a outra, né? Mas só que essa outra pessoa, ela está debaixo da autoridade do Senhor, está fazendo a vontade do Senhor verdadeiramente. Isso vai pegar nela, no caso? Vai pegar, ela está blindada pelo sangue de Jesus. Vai ser lançado. Vai ser lançado no ar, mas vai voltar. Só que Deus vai abençoar, né? Deus vai Vai se tornar em bênção, né? O de uma pastor falou comigo que não, que se o pastor amaldiçoar, essa maldição vale sim, porque o poder está tudo sobre a vida do pastor para maldição. Pela Bíblia vai, né? Porque quando Paulo mandou o obreiro, ele entregou o obreiro para o diabo, o cara caiu na mão do diabo mesmo. Também, no caso, sobre ele está fazendo uma coisa de errado para acontecer isso. Na verdade, todos nós temos problema com Deus. Todos nós. Se 24 horas você está em dependência com Deus. Por isso nós temos que pedir perdão a Deus todas as horas. Por isso que temos um advogado para nos defender. Paulo falou, tem uma parte na Bíblia que diz assim: aquele que fala que não fala mentira, se torna mentiroso. Paulo fala assim: quando eu quis fazer o bem, o mal eu já pratiquei. Aí, quem pratica o mal? A pergunta deles me deixou curioso. Vou fazer uma pergunta para o senhor, porque eu entendi mais ou menos a pergunta, não sei se é a mesma. Os irmãos, nós estamos. Respondi a sua pergunta? Respondi sobre o mal de soar? É porque, tipo assim, perguntando assim, vai uma pessoa vai sair de certa denominação. Aí o pastor fala, não estou te liberando, não sei o que. Aí a pessoa vai e sai. Aí o pastor lança a maldição. Só que essa pessoa está saindo porque não está concordando com aquela igreja. Aí, só que essa pessoa está andando os caminhos de Deus verdadeiramente. Você tem muitos caras jogando maldição aí, essas coisas aí não. Maldiçoa assim, você está junto comigo dirigindo uma igreja aqui, aí passou, estou indo embora, que Deus me deu um trabalho para fazer, aí você vai ali na esquina, ali, monta a igreja e leva minhas ovelhas tudo para você. Aí pode pegar a maldição para você. Isso que mais acontece é isso. Isso acontece mesmo. Mas o concordar ou não concordar é preciso existir mais igreja, porque João falou para quantas igrejas no Apocalipse? Foi 7, né? Acho que... Igreja da Ásia? Acho que foi 7. Foi 7. Então, todas elas tinham salvação. Tinha algumas que precisavam, né? Teve uma lá que, se ela não se converteu, vai para o inferno. Porque Jesus ainda falou assim: dessa eu vou vomitar da minha boca. Parece que é a Laodiceia, né? Laodiceia. Laodiceia. Então, esse negócio de maldição, isso vai muito. Então, uma coisa muito já jogaram maldição demais da conta, porque eu estou só recebendo bênção, mas já jogaram demais. Né? Não, porque eu falei assim, porque assim, a gente não é perfeito, mas a gente fala assim que quando a pessoa é obreiro, ele tem que manejar bem a palavra, tá lá em Timóteo. Então o obreiro, ele tem que estar na direção do Senhor. E muitas vezes eu não criticando, tem pastores que são bênção, mas tem pastores que não sabem ouvir as pessoas pequenas, porque acha assim que não tem aquela visão maior, mas muitas vezes Deus também dá a visão para os pequenininhos também. Na verdade, o pastor, ele tem que sentir o cheiro das ovelhas. Conhecer, né? Sentir o cheiro das ovelhas. Olha que legal. Entendeu? O pastor tem que sentir o cheiro das ovelhas. Imagine quando Samuel foi para ungir Davi. Os primeiros que vieram para eles foram os caras guerreiros. Só os fortão. Não é isso não. E ele aí ungia eles. E Deus falava: não é esse. Porventura só tem mais um filho lá, eu tenho um lá. Lá no quarto, cabelo queimado, manda buscar ele. Nem tinha pote de. Mas o cara tinha cheiro de ovelha. O cara pegava e era ovelha ruim.
Eram as piores ovelhas que ele tomava conta. Aquelas ovelhas que nasciam manca, aquelas ovelhas que nasciam pintada. Ele tomava conta dessas ovelhas lá, e tomava direito. Então ele tinha cheiro das ovelhas. Quando chamou ele, Deus falou: esse é o homem para nos dias. Entendeu? Agora tem muitos pastores de Miguel aí, né? Tem pastor que vai lá para o monte orar, ele fica dentro do carrão dele cá embaixo. Não é? Entra um bêbado na igreja, um demoniado na igreja, vai lá o bêbado orar, ele nem lá ele desce. Entendeu? Agora aqueles que são chamados pastor, é pastor mesmo. Pastor mesmo. Pastor que vai te ouvir, vai te entender, vai chorar na hora que você estiver chorando, vai entristecer na hora que você estiver triste. Aquele pastor que realmente dá a vida pelas ovelhas, como Cristo deu a vida pelas ovelhas. Você não olha pelo lado, pela visão física, mas sim espiritual. Espiritual. Porque assim, o pastor consegue enxergar a ovelha lá na frente. Muitas vezes a própria ovelha, assim como nós, não conseguimos enxergar. Por exemplo, você como está dando ensino, você consegue enxergar aquela pessoa que vai crescer, o andamento daquela pessoa lá na frente, mas nós mesmos às vezes não conseguimos. Eu às vezes não falo, mas eu sei aqui. Quem está recebendo o estudo com vontade e quem não está. Eu não posso falar, mas eu sei. A gente tem que ter a visão. O pastor, ele tem que ser psicólogo. Todo pastor tem que ser psicólogo. Eu tenho que ouvir você falar mal dele e não ajudar você a falar mal dele. Entendi. Às vezes uma ovelha chega na minha igreja e fala assim: pastor, eu estou saindo da igreja do pastor fulano e tal, o pastor é isso, o pastor é aquilo, eu estou ouvindo ele falar, o pastor é aquilo e tal. Falei: meu irmão, vocês vão passar pela mesma porta. Eu quero você aqui, mas vai lá e pede perdão ao seu irmão, pede perdão ao seu pastor. Muito diferente de outros pastores: vem pra cá, irmão, que eu vou te colocar no mundo, vem pra cá, vem pra cá. Você está entendendo? Por quê? No dia que ele não gostar de mim, ele vai voltar para lá de novo. Que às vezes aquele pastor que está falando mal dele foi o pastor que carregou ele no colo. Se você tiver a direção de Deus, Deus faz voltar. Isso. Porque às vezes aquele pastor que ele falou tão mal dele comigo foi que pegou ele lá nas trevas, cuidou dele. Você está entendendo? E ele está metendo o bambu nele. Entendi. E se eu ajudar, eu vou ser cúmplice do pecado dele depois. Sim. Então eu tenho que ouvir ele, vai chorar, vai ouvir, ele vai chorar. Eu quero chorar, meu irmão. Se o pastor fez isso com você, foi sem querer. Ele também é ser humano, ele também tem uma alma para entregar para Deus. Volta lá, pede ele perdão. Eu até te dou, até se você quiser cantar aqui, você pode cantar, então, mas volta lá, conserta com ele. Esses são os verdadeiros que têm chamada. Entendi. Agora, aqueles que têm chamada para dinheiro, vem para cá. Esse cara for bom de Cristo, né? Vem para cá, trabalhar numa fit, na vida, e outros mais. Vem para cá, quem é seu lugar? Você já é diácono? Sou, quanto tempo? 10 anos. A partir de amanhã, eu vou te pôr como pastor aqui. E tem tanto pastor por aí que misericórdia, né? Ô pastor Dilson, Se não for a direção de Deus, nem aceito. só aproveitar que o senhor entrou nessa questão de da guerra dos irmãos, o senhor, eu tenho admiração grande, né, pelo senhor e pelo conhecimento da palavra, mas quando eles fizeram a pergunta ali em questão de maldição, me chamou a atenção pelo seguinte: o senhor, a gente está aqui em uma igreja, tá, irmão? Só um exemplo, vocês entenderam a pergunta. E eu, como ovelha do Senhor, estou vendo que tem 3 anos que o senhor está pelejando em oração, o senhor está pelejando, e o senhor tem aqui 3 ovelhas, né? E essas ovelhas não estão tendo comprometimento com o Senhor e nem com a igreja. Essas 3 ovelhas, vamos supor, que faz o que quer. Só que o senhor, sempre na oração, o senhor não vai desfazer da ovelha, o senhor sempre vai estar ali, dando força. Mas eu estou vendo e chego perto do senhor e falo: pastor, tem algo acontecendo. Porque igreja é um exemplo. A igreja, vamos supor, se o irmão que chega me vê com algumas atitudes e o pastor passa a mão na minha cabeça, ele vai fazer a mesma coisa. O mesmo relaxado que a gente fala. Verdade. Por exemplo, se eu estou aqui, eu dou um mau exemplo, e o senhor me põe para fazer as coisas e o Mateus está vendo, ele vai fazer igual eu faço, porque sabe que o senhor vai abrir mão. Isso. Mas tem aquela ovelha que não, pastor, está errado. Se a ovelha ser ungido, ele tem que estar na obediência. E ele está fazendo, ele é exemplo. Sabe qual que é o problema? Igual aconteceu. O pastor, ele tem que ter jogo de cintura. O que é jogo de cintura? Não é abrir mão para o pecado. Ovelha, você vê muitas cabeças de ovelha, mas cada um de vocês aqui está pensando uma coisa de mim.
Você está entendendo? O pastor está aqui com muito problema, mas cada um de vocês está pensando uma coisa de mim. Aí, eu nunca vou conseguir te colocar no padrão dele. Nunca vou te conseguir colocar eu no seu padrão e nem no seu padrão. Aí que vem a psicologia. Você vai chegar para mim e vai entregar ele para mim. Um exemplo. Eu não posso chegar lá e falar, então eu vou jogar ele para a rua. Se eu jogar ele para a rua, eu vou perder a alma dele. Qual que é a obrigação do pastor? Ele te ouvir, ir lá e conversar com ele, ensinar para ele. Se chama assim alimento espiritual, alimenta a alma. Você está entendendo? Que aqueles que tem um que dá amor na mesa e pule, dá glória a Deus e pule tudo, está pior da vez do que o cara que está lá precisando de uma dor misericórdia, de uma benção. Mas quando o pastor não tem visão, só um exemplo que o pastor não tem visão, aí ele gosta mais de você do que dele, você vem trazer, ele vai pegar. Ah não, é isso mesmo, é isso mesmo. Você está assim, vai chegar, você levar para de Deus, você está bom. Mas a gente nunca que sobe numa igreja entregando o meu semelhante. A gente sobe na igreja fazendo para Deus. Porque mesmo que eu não consegui ver o que você, o obreiro meu, está fazendo para mim, mas Deus está vendo. E uma hora Deus vai falar comigo. Pega o irmão, é ele que eu quero na obra, é ele que eu quero como presbítero da igreja, é ele que eu quero como evangelista.